capítulo 14, o texto que encerra nossas parábolas. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 7. Lucas 14, a partir do verso 7. Nós vamos ler do 7 até o 11. Lucas, capítulo 14, do verso 7 ao verso 11. Vamos fazer essa leitura de maneira responsiva. Lucas 14, de 7 a 11, os primeiros lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Só até aí, vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, nos conduza com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, duas coisas que eu quero falar com você antes de entrar propriamente no sermão. Em primeiro lugar, lembrar o conselho, que amanhã nós vamos nos reunir às 6 da tarde. Então, só lembrar o conselho, 6 da tarde, que temos uma agenda extensa. Então, amanhã, 6 da tarde, para o conselho. A segunda coisa eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de trabalhar com esses nossos irmãos, porque eu não sei se você sabe, mas pastor é gente. Sabia disso? É verdade. Pastor tem dor de cabeça, pastor tem dor no joelho, pastor tem cólica renal, pastor tem tudo isso. É uma pessoa normal. E já há 4 meses, todos sabem que eu estou num tratamento aqui com as minhas cordas vocais. E aí o médico essa semana disse assim: olha, você não pode falar por 2 meses. Ele já tinha falado isso há 4 meses atrás. Mas eu falo todos os dias, nós temos reuniões todos os dias e não tem jeito de calar. E aí, essa semana ele falou para mim: a única solução é a seguinte, então, eu vou te passar esses remédios aqui, não sei o quê. Deu uma bronca em mim, eu olhando para ele. Ele falou assim: você tem que pregar sem gravata. Então é por isso que eu estou assim. E os irmãos acharam muito ruim isso, não é? Acharam muito ruim. Vocês estão vendo a cara de tristeza deles, né? Então, aí eu negociei com ele, falei: de manhã com, de noite sem. Ele falou: mas não é possível, você é muito rebelde, né? E eu falei: não, mas pode. Ah, tá bom, né? Então, é por isso. Mas eu quero avisar os irmãos que nós não estamos achando ruim. Isso se dá, você sabe que foi assunto do Supremo Concílio, na última reunião do Supremo Concílio. Temos um pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil que teve um problema na coluna. Um problema sério, há alguns anos atrás. E o médico disse a mesma coisa: você não pode ficar em pé. Ele disse: eu tenho que pregar. Então ele comprou um banquinho e foi para o domingo na igreja, sentou no banquinho, tinha uma mesinha, e ele pregou sentado. A igreja sabia que ele estava com problema na coluna, ele não podia entrar em licença prêmio, os pastores não podem entrar em licença média, essas coisas, né? E aí ele falou: eu tenho que pregar sentado. E ele pregou. Aí alguns irmãos entraram com um documento na época, dizendo que era quebra litúrgica ele pregar sentado, um problema na coluna. E ele se curou, graças a Deus, 1 ano e meio depois. Isso já fazem alguns anos. E ele continuou com o banquinho lá por pirraça. Não é? Então, se alguém depois encher a nossa paciência, a gente vai continuar daqui, cura a voz e continua sendo. Estou mandando recado já para quem está nos assistindo pela internet, né? Quem
Quem tem ouvidos ouça. É meio complicado o negócio nacionalmente. Então vamos lá. Esse texto, voltando ao texto, que é o que nós viemos fazer aqui essa noite, ele fala sobre uma parábola. A parábola, queremos lembrar vocês, é algo que Jesus usou, uma história que exige uma resposta. Uma parábola sempre nos convida, quando ouvimos, a uma resposta. E eu queria colocar ali no Data Show o que o Richard Foster fala sobre os nossos muitos eus. O Richard Foster diz que nós somos uma soma de eus. Então nós temos o eu tímido dentro de nós, nós temos o eu corajoso, nós temos o eu negócios, nós temos o eu materno, o eu paterno, nós temos o eu religioso, nós temos o eu literário, nós temos o eu ativo, nós temos o eu cívico. E o Richard Foster diz que nós somos então pessoas que convivem dentro de nós mesmos com esses muitos eus. E às vezes o eu negócio se levanta e o eu negócio é abafado pelo eu tímido e o eu reflexivo. Então você quer se tornar um empreendedor, quer fazer um grande negócio, e aí de repente o eu tímido diz, não, você não faça isso, não vai dar certo. O eu reflexivo diz, sabe que a maioria dos primeiros negócios quebram no primeiro ano, então fica esse conflito interior. Às vezes o eu tímido é confrontado pelo eu ativo, o eu corajoso, que diz assim, não, eu vou saltar de asa delta. Aí o eu tímido, não faça isso. O eu ativo diz assim, não, eu quero fazer uma aula de mergulho em alto mar, e o eu tímido não deixa. Então, esse confronto, esse conflito interno, interior, acontece, o eu materno e paterno enfrenta o eu cívico. A realidade, segundo Foster, é que a grande luta interior nossa é o eu contra eu mesmo. A Bíblia vai dizer que é carne contra espírito. Mas o eu contra o eu mesmo. E Jesus aqui, ele vai chamar a nossa atenção no versículo 7, dizendo o seguinte, vamos ler juntos? Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Jesus fala sobre nossas escolhas. O capítulo 22, o capítulo 13, versículo 22 até o versículo 30, dá uma olhada para você ver. Capítulo 13, versículo 22 ao versículo 30. O Senhor fala sobre a porta estreita. Todo mundo conhece esse texto. É um texto que fala sobre escolhas. Que nós somos pessoas que convivem com as nossas escolhas. E colhemos, causa e efeito a partir disso. Versículo 34 e 35, o Senhor fala das crises a partir dessas escolhas. O Senhor diz, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha à junta do seu próprio ninho, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Versículo 35 do capítulo 13, eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então, nós vivemos esse momento, a partir do momento em que nascemos, vivemos esse momentum de escolhas interiores ao longo da nossa existência, até o dia em que entraremos na eternidade. E o Senhor Jesus, contando essa parábola, ele diz que ele reparou como alguns convidados estavam escolhendo os primeiros lugares, então ele propõe uma parábola. Observe duas palavras importantes aí. A primeira delas é que Jesus reparou. A segunda é que Jesus reparou como? Jesus reparou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. O que Jesus vai tratar aqui nessa parábola é a intenção de quem escolhe o que escolhe. É a intenção, o foco dessa parábola está na intenção. Diz o versículo 8 e 9, quando por alguém fores convidado para o casamento, quando
Ou seja, existe um momento, quando você for, ele diz, quando você for colocado no momento em que você tem que decidir alguma coisa, observe, não procures o primeiro lugar. Não procures o primeiro lugar. É interessante essa palavra de Jesus, porque quem procura o primeiro lugar, segundo a visão de Jesus Cristo, é alguém que quer se tornar mais digno. E a verdadeira dignidade não está naquela que você conquista, mas naquela que lhe é concedida. E isso vai contra o momento que nós estamos vivendo no mundo, aonde as pessoas acham que você tem que lutar para alcançar, você tem que buscar, você tem que ir atrás, você tem que vencer os concorrentes, é o tempo todo isso. Só que o Senhor Jesus diz, cuidado com o espírito de competição no seu próprio coração, porque pode acontecer que aquele que busca o mais digno acabe tendo que dar lugar. E é interessantíssimo porque o versículo 7, quando o Senhor Jesus fala sobre escolher, ele usa uma palavra grega que significa selecionar com cuidado. Ou seja, alguém que chega e observa com cuidado. Você vai numa festa, você está com fome, o salão é grande. Se você tem experiência, qual o lugar que você senta? Perto da cozinha. Tem gente que não sabia disso, acabou de aprender. Não é? Esta é a palavra usada no grego aqui. É alguém que olha o ambiente e diz, onde é que eu posso sentar para me destacar? Usa a experiência para isso. O Senhor Jesus diz, cuidado. Ele diz no versículo 10, você pode ser envergonhado, no final do versículo 9, você pode ser envergonhado quando buscar esse tipo de dignidade. Então o Senhor começa a estabelecer a caminhada. Ele diz que essas pessoas, vou voltar aqui no versículo 8, só para você entender, essas pessoas que procuram esse primeiro lugar, eles amam este primeiro lugar. A palavra procurar, o primeiro lugar aí no grego, é uma palavra que significa um lugar que tem a ver com seu título, com seu cargo, com a sua posição. Se nós pudéssemos traduzir, encontraríamos essa tradução mais clara no português. Dá uma olhada em Mateus, volta a sua Bíblia aí, eu não vou colocar no data show para você não ficar preguiçoso, Mateus 23, 6. Mateus 23, 6. Olha o que o Senhor diz sobre os fariseus, os escribas, os falsos religiosos, em Mateus 23, 6. Ele diz assim, eles amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Porque o primeiro lugar significava título, posição, cargo. O Senhor diz, cuidado, o cristão não pode amar título, posição, cargo, e a crítica de Jesus Cristo começa na própria vida espiritual. Cuidado com o título, com a busca do cargo, do poder, da primazia, né, do destaque. O Senhor diz, cuidado, quem procura isso vai acabar se decepcionando. Pelo contrário, versículo 10, quando você for convidado para algum lugar, vai tomar o último lugar, porque a palavra mais digno é mais estimado, lá do versículo 9, a palavra entimenotoros, essa palavra significa honrado, estimado. Então, enquanto aquela pessoa procura o título, o cargo, a posição, o Senhor diz, procure a relação de amor. Mais importante que um título é ser estimado. Provérbios vai dizer, muito mais importante que as riquezas é o bom nome.
e o ser estimado vale mais do que todas as riquezas. Então ele diz: cuidado, quando você for convidado, olha o que diz o versículo 10, vai tomar o último lugar, sente-se num lugar de desonra, no lugar apagado, no lugar aonde você não vai aparecer. Não procure aparecer. Por quê? Porque pode acontecer que alguém chegue até você e diga: amigo, venha se sentar mais próximo do lugar de honra. O que Jesus está nos ensinando é que enquanto alguns buscam posição por posição, poder por poder, título por título, o cristão deve procurar ser amado, ter amigos, viver relacionamentos saudáveis. A honra virá dessa forma. A honra virá desta forma. O convite é individual. O texto disse no versículo 8 e 9, que aquele que procurou o primeiro lugar foi retirado pelo dono da festa. E o dono da festa disse para ele assim: dá licença, não fica sentado aqui no primeiro lugar não, porque eu tenho outra pessoa mais amada do que você para sentar aqui do meu lado. Naquela época, quando se dava um banquete, se sentava em forma de U. E a pessoa que era mais amada, a mais importante, a mais querida no banquete, sentava-se à esquerda e à direita do anfitrião. De tal forma que, como não tinha cadeira, a pessoa ficava reclinada. Quem estava na ponta da mesa tinha a impressão que quem estava à direita e à esquerda estava reclinado sobre o peito do anfitrião. Era um símbolo de que aquela pessoa naquele lugar era amada e especial. E o Senhor diz: nós temos que procurar sentar num lugar aonde, se houver honra, ela venha de outro. A verdadeira honra vem de outro. E a honra é ser chamado de amigo. Jesus disse lá em João: eu já não vos chamo servos, eu tenho vos chamado amigos. Jesus é nosso amigo. Esse é o melhor título que nós podemos ter. Qual é o nosso melhor título? Nós somos amigos de Cristo. Adiante. Senta-te para mais para cima, e ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. É interessante essa expressão, uma honra diante dos mais convivas, porque na palavra de Jesus Cristo, quando ele fala sobre esta honra, é uma palavra usada no grego para a glória. Ela aparece em Apocalipse capítulo 15, verso 8. Vamos lá para você ver. A mesma palavra no grego. Vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, em Apocalipse 15, 8, aparece essa mesma palavra. Olha, abre lá, o último livro da Bíblia. O texto vai dizer assim. Apocalipse 15, 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar o santuário, enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus. Esta é a mesma palavra usada ali. Ser-te-á isto uma honra, doxa. Será isto uma glória, ou seja, uma glória que ficará evidente para todas as pessoas. Esta glória só existe porque o dono da glória, que é Deus, ele nos dá o privilégio de recebermos também honra a partir do nosso relacionamento com ele. Volta lá para Lucas, capítulo 14, versículo 11. Então, o texto vai dizer: toma o último lugar, o que é menos importante, para que o dono da festa venha e te chame. Olha o que diz o versículo 11, Jesus conclui: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Dê uma olhada lá no nosso data show, perceba, exalta e exaltado, é a mesma palavra no grego.
Todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É a mesma palavra, não existe diferença. Quer dizer, a exaltação buscada por um será concedida a outro. Todo o que será humilhado, também aquele que se humilha será exaltado. É a mesma palavra em Lucas. Qual é o segredo? Exaltação e humilhação? Não. O segredo da interpretação desse versículo não está em exaltar e humilhar. O segredo está na ação. Todo que se exalta. O segredo está na ação. A palavra de Deus diz que nós seremos julgados pelos desígnios do nosso coração. Eu desejo exaltação, se eu desejo, eu quero, eu trabalho por isso, vou ser humilhado. É o que a palavra do Senhor diz. Mateus capítulo 23, 12 diz assim, vamos ler juntos? Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si será. Olha que coisa interessante. Se você colocar os dois textos paralelos, novamente a ênfase está no a si mesmo. A si mesmo se exaltar. Quando você volta lá para Lucas, você encontra a mesma expressão. E é interessante porque você percebe que a relação está na resposta. Quem a si mesmo se exalta, será por outra pessoa humilhado. E quem a si mesmo, determinação de coração, se humilha, será por outra pessoa exaltado. Então, a ênfase de Jesus Cristo nesse texto está na intenção do coração. Quem busca a glória, quem busca a honra, quem busca a exaltação. Maria, no Magnificat, quando ela recebe a boa notícia, que ela dará à luz a Jesus Cristo, olha as palavras dela lá. Vamos ler juntos? Porque contemplou Qual é o segredinho da interpretação aí, meus irmãos? Porque contemplou na humildade da sua serva. Quem contemplou? Foi Deus. Na humildade, era um estado dela, natural. E ela percebe que essa contemplação vem de Deus. E ela diz, por isso que as gerações irão me considerar bem-aventurada. E ela se alegra, mas não se engane, Maria nunca se sentiu acima do que verdadeiramente era. Isso aparece também no coração de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, quando Ana diz, o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. A consciência de Ana, quem enriquece é o Senhor, quem empobrece é o Senhor. Ele exalta quem quer, Ele é o Senhor dessa história. Se alguém tentar fazer isso com a sua própria força, vai se perder, vai ser humilhado, porque Deus dirige a história, conhece as intenções dos corações. 2 Samuel capítulo 22, versículo 28, no cântico de Davi, Davi diz a mesma coisa, tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Agora, o grande exemplo não está em Davi, não está em Maria, não está em Ana, está em Cristo. Mateus 11, 29, Jesus Cristo disse o seguinte, leamos juntos, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É a mesma palavra no grego, tapeinos, humilde. A mesma palavra, Jesus diz assim, eu sou tapeinos, humilde, tecardia, né? Eu sou humilde de coração, tapeinos, tecardia. E ele diz, portanto, todo aquele que se tapeinos, que se humilha, será exaltado. Jesus diz que à medida que nós caminhamos para que o nosso coração seja como o coração dele,
Ele nos exalta. Por isso que ele volta lá e termina a parábola dele dizendo: pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Jesus falou, mostrou e viveu dessa forma. Qual era a forma pior, mais vexatória de alguém morrer, deixar essa vida? Era ser crucificado. A pior forma de alguém morrer, a mais vergonhosa para sua família, era ser crucificado. E olha lá a família daquele cara, aquele cara foi crucificado. Aquela família é parente daquele homem que foi crucificado. Ou seja, é o terceiro depois de ninguém. O Senhor foi para a cruz por nós, sofreu a pior humilhação. Mas 3 dias depois, Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz Hebreus. E aquele que se humilhou foi exaltado, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus Cristo deve ser o coração dos nossos eus. Se eu tenho crises interiores com a minha timidez, com o meu eu cívico, crises interiores com o meu eu religioso ou corajoso, todos eles devem estar subordinados ao grande Senhor Jesus Cristo. Não interessa no meu eu tímido. Se eu estou tímido, mas o Senhor me dá a oportunidade de orar na minha empresa, na minha escola, eu vou orar: Senhor, se fui convidado agora para orar aqui, se as pessoas estão me chamando para isso, me qualifica, Senhor. E Ele vai qualificar. E o seu eu tímido vai desaparecer. E você vai ver como Deus usa os tímidos que se curvam diante dEle. E Ele abençoa. Um dos maiores pregadores que eu conheço, que eu sou muito amigo dele, eu não posso dizer o nome dele, é um dos homens mais tímidos que eu conheço. Charles Haddon Spurgeon pregava para 20 mil pessoas. Ele chegava num lugar, no primeiro culto tinha 600 pessoas, no segundo culto tinha 2.000, no terceiro culto tinha 10.000, no quarto culto tinha 20 mil pessoas ouvindo Charles Haddon Spurgeon. Sabe o que acontecia? Quando acabava o culto, ele ia para de trás do culto, do templo, e chorava amargamente. E a esposa dele abraçava ele e dizia assim: eu não dou conta de pregar, eu sou muito tímido. Os grandes homens e mulheres de Deus são aqueles que não se acham exatamente nada diante de Deus. Aquele que acha que é muita coisa, não vai para lugar nenhum. Mas aquele que se humilha é exaltado, seja na igreja, seja na empresa, seja na escola, seja na família. A palavra do Senhor diz: submeta-se a essa ação de Cristo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, vamos ler juntos? Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte. Deus exalta. Deus exalta. Deus abre portas e te coloca em lugares onde você jamais imaginou que ia chegar. Da noite para o dia. Ou dependendo de um processo longo, mas Ele te coloca. Mas Ele só vai colocar você lá, se você não se achar digno de estar lá. O dia que você achar digno de estar lá, Ele vai te tirar de lá. Não se engane. Por isso nós precisamos ter um perfeito equilíbrio entre a disposição de ir e a humildade ao ir. Porque esta santa timidez e ao mesmo tempo essa santa vontade corajosa de realizar tem que estar sempre subordinada à presença poderosa do Espírito Santo de Deus. E Ele, quando te exalta, homem nenhum vai poder te humilhar, porque você é amigo. Amigo, vem para cá, eu sou o dono da festa. E Ele te coloca em lugares maravilhosos. Tem um ditado que é assim: você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Você quer realmente conhecer uma pessoa? Tire o poder dela. Vou repetir.
Você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Agora, quer realmente conhecer? Tira o poder dela. A palavra poder aqui é cargo, função, posição. Você vai ver como essa pessoa se torna inimiga rapidamente. Isso é categórico. Quando ela se acha no direito de estar onde está. E a palavra do Senhor diz: todo esse que se exalta vai ser humilhado. Agora, você quer conhecer uma pessoa santa? Pega uma pessoa que não se acha nada e dê poder a ela. Porque se você tirar ou der, ela vai continuar mesmo diante do Senhor, adorando o Senhor, servindo ao Senhor. Porque ela não trabalha por cargo e função, por título ou remuneração, ela serve por amor a Deus. Seja em casa, seja no escritório, seja na escola, seja na igreja, seja num alto cargo público, ela serve ao Senhor. O que o Brasil precisa é de gente humilde sendo exaltada por Deus em todas as funções. O corrupto é sempre uma pessoa que está no lugar, acha que está acima daquele lugar e que sua remuneração deveria ser muito acima do que recebe. Por isso ele é corrupto. Mas o corrupto nunca é alguém humilde, quebrantado pelo Espírito Santo de Deus. Não se engane. Não se engane. A palavra do Senhor é clara com relação a isso. Pelos seus frutos conhecereis. Então, o que é que nós levamos para casa? Temos lutas interiores. Às vezes o eu tímido fica com o eu corajoso, às vezes o eu cívico com o eu maternal, né? O eu maternal, o eu cívico diz assim: você tem que declarar o imposto de renda. O eu maternal e paternal diz assim: meu Deus do céu, é muito dinheiro para imposto de renda. Aí o eu cívico diz: não, você tem que cumprir a lei. Aí o eu maternal diz: ah, mas se eu não cumprir a lei, eu vou ter muito mais dinheiro para minha família. E você fica nessa crise. Todos os seus eus interiores têm que estar debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos humilhe com um coração como de Cristo Jesus. Que o Senhor nos exalte para a sua glória. Que o Senhor nos conduza com a sua graça. Porque a humilhação e a exaltação está na mão dEle. E que o nosso coração seja encontrado sempre disposto a servi-lo. Sempre. Porque o que Cristo procura são verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E se Deus te exaltar, ninguém vai te humilhar. Pode ter certeza disso. Mas se você se exaltar, o mundo vai te humilhar. Portanto, falou Jesus Cristo, cabe a nós apenas analisar o nosso coração à luz da sua palavra. Vamos orar. Quem te exalta é Deus. Quem conduz a sua vida é Deus. Eu queria convidar você a ter um momento de oração aí agora. Não importa o que as pessoas pensam de você. Em primeiro lugar, importa o que Cristo pensa de você. Tem gente que não entende a sua fé. Tem gente que não entende a sua caminhada com Deus. Às vezes você está certo, mas pode acontecer de você estar errado. Às vezes você se acha humilde e o simples achar já manifesta um orgulho que precisa ser quebrantado. Ore e peça: Senhor, transforma o meu coração à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Tira de mim esse desejo de ser reconhecido, porque a tua palavra diz que quem busca honra para si mesmo, essa honra não é válida. E ao encerrarmos aqui o nosso tempo de parábolas, as histórias que Jesus contava,
eu quero desafiar você para que a sua história seja bela, cheia de amor, palavras saudáveis, relacionamentos amorosos. Que o Senhor te dê isso, e ore por isso, e peça isso. Que o nome do Senhor seja engrandecido através da sua vida. Que o nome do Senhor seja engrandecido através do seu testemunho. Que a glória do Senhor seja sempre fruto dos lábios de adoração do povo dele, exaltando essa glória, enaltecendo a glória do Senhor, e que você esteja no meio do povo de Deus fazendo isso. Ore e peça isso a Deus. Fala: Deus, eu quero um coração humilde na tua presença. A gente está vivendo uma sociedade que busca muito posições, mas o único título que eu quero é amigo do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, conduze os nossos pés, nosso coração, nosso falar, nosso tocar, a simplicidade dos relacionamentos em Cristo. Nos dê, ó Deus, a alegria de vivermos colhendo bênçãos que vêm de Ti. Nos ajude, Senhor, a termos um coração mais parecido com o de Jesus Cristo, para que o mundo creia que Tu nos enviaste. Ó Deus, e quando o Senhor nos exaltar, quando percebermos a Tua bênção sobre nós, nos colocando em lugares onde jamais imaginaríamos estar, ó Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, ensina-nos a curvar os nossos joelhos e dar toda a glória a Ti, para que Teu nome seja engrandecido nos momentos de alegria. Ensina-nos, ó Deus, a nos alegrar com os que se alegram, porque é muito fácil chorar com os que choram. Mas ensina-nos também, Senhor, a glorificarmos o Teu nome quando olharmos ao lado e vemos pessoas sendo exaltadas por Ti. Nos dê um coração simples, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão eterna e consoladora do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, agora e para todos sempre.